O tempo. O que é o tempo? Muitas vezes escutamos: o tempo escorre pelas mãos, o tempo voa como um passarinho, o tempo desaparece. Qual é o valor do tempo na sua vida? É isso que vamos ver aqui. Eu sou Francisco Bieniaszewski, psicanalista, e vou trabalhar este tema agora, o tempo. O tempo na nossa vida. Inclusive, vou passar uma afirmação ou uma pergunta que nós sempre fazemos a respeito do tempo, muito importante e que influencia na nossa vida. Acompanhe agora aqui no canal Plenamente Psicanálise. Não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo. O que significa isso? Acabou algo. Havia um tempo determinado para certa coisa, não tem mais. E aí a gente fica perguntando, por que não fiz? Por que não aconteceu? Por que não tomei outras atitudes? Não tenho mais tempo. O que é o tempo na nossa vida? O ser humano definiu o tempo em horas, minutos, segundos, dias, anos, meses, séculos, enfim, esta é uma organização humana. O tempo, na realidade, não é assim. Este tempo que a gente define em uma estrutura, uma categoria, é apenas para a organização nossa. Há muito tempo atrás, havia a ampulheta. O que é a ampulheta? É um sisteminha, vamos chamar assim, de medir esse tempo que vai passando. Então era um vidrinho com duas posições, se colocava uma areiazinha muito fina e na parte de cima ele ia escorrendo para baixo, né? Quando acabava aquela areiazinha, acabou um tempo. Inclusive eu vou deixar aqui nos comentários ali uma história sobre a ampulheta para você conhecer um pouquinho, né, a história do que ela como ela funcionava, o que ela era, etc, né? Então o tempo sempre foi uma grande angústia para o ser humano, porque nós temos o começo da nossa vida, nós temos um tempo para começar, temos um tempo para fluir e temos um tempo onde acaba, onde vem o falecimento, vem a morte da gente. Tudo é finito na natureza, tudo, né? Há um ciclo, e esse ciclo tem um tempo. E muitas vezes, volto a dizer, essa grande colocação. Não tenho mais tempo. E agora? Quando a gente quer entender isso, é muito importante perceber que o tempo ele vale muito na nossa vida, depende muito de como nós agimos. Por exemplo, para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que reprovou, que não passou naquele ano. Vai ter que fazer novamente. Investiu um tempo, não tem mais. Para entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve um filho prematuro. Veio antes do tempo. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor, uma editora, de revista semanal, que é quando precisa preparar aquele material. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos casais apaixonados que estão esperando aquele momento para se encontrarem. Aquela hora, aquele momento, que gostoso que é aquela espera. Para entender o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o trem, um táxi e houve um acidente. Ele perdeu, por um minuto, perdeu a condução, mas aí houve um acidente e ele salvou a vida dele. Olha o valor do minuto. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a uma situação trágica. Então, ela teve a possibilidade de não ser envolvida naquela situação. Para entender o valor de um milissegundo, pergunte a um atleta que ganhou uma medalha de prata em uma competição. Por um milissegundo ele não ficou com o ouro, ficou com a prata. Mas também, por um milissegundo, ele ficou com a prata e não com um bronze. Ficou em segundo lugar. Então, a diferença do tempo na vida. Este é um poema sobre o tempo. Vou deixar também aqui para você
ler de novo e perceber que o tempo é muito importante na nossa vida. Precisamos cuidar desse tempo. Aí vem a pergunta que eu vou deixar a você. Como anda o tempo da sua vida? Com o que você anda gastando esse tempo? No que você anda aplicando o tempo da sua vida? Inclusive, aqui no canal, tem um vídeo que chama-se O Propósito da Vida. Esse é o grande, digamos assim, uma grande dica para você olhar e perceber qual é o propósito da sua vida e gastar o tempo para cumprir este propósito, para você evoluir, crescer, ajudar as pessoas, tornar-se melhor a cada tempo do seu dia. Então, eu volto a perguntar: não há mais tempo na vida? Ainda temos o tempo. Se o tempo passou, não o temos mais, mas temos ele para o futuro. Então precisamos trabalhar no presente para que esse futuro aconteça. Use bem o seu tempo presente, aqui, agora. Como? Planejando. Às vezes é importante parar e pensar: o que estou fazendo com o meu tempo? Quais as pessoas estão envolvidas com esse meu tempo? Quanto tempo estou dedicando para mim? Porque muitas vezes vivemos apenas em favor dos outros e esquecemos de nós. Qual é o tempo de qualidade para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua família, para o seu trabalho, enfim, para o seu objetivo, para o seu propósito de vida? Assista ao vídeo Propósito de Vida. Vai compreender a importância de ter esse propósito. Certo, gente? Então, muito cuidado com essa questão. Não tenho mais tempo. E daí? Como está o seu tempo? Muito obrigado por estar aqui no canal Plenamente Psicanálise. Sou Francisco Bieniacheski, psicanalista. Deixe seus comentários. O que achou do tema? Dê outras sugestões para a gente trabalhar aqui no canal e poder ajudar muitas das pessoas. Trabalhamos hoje o tempo. O tempo que passa. Passa e vai passando.